Olá, estamos começando mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e hoje vamos falar sobre a mobilidade urbana na região metropolitana do Rio. Como planejar um fluxo de transporte eficiente que atenda à demanda diária de trabalhadores de outros municípios e da capital. O aumento do transporte por aplicativo e do trabalho remoto mudou a lógica do transporte na cidade? São esses e outros assuntos relacionados à mobilidade que vamos discutir aqui. Eu começo as apresentações com o Gleidson Matos Ribeiro, pesquisador da ACOP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gleidson, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Também recebemos Alessandro Santana, mestre em Engenharia de Transporte pela ACOP, UFRJ, e professor de Logística do Cefet Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor. Satisfação muito grande, agradeço o convite. Muito obrigada pela sua presença. E, por fim, Simone Costa, assessora-chefe da Secretaria Executiva do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável da Secretaria Municipal de Transportes da cidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Simone, me achará. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Dezenas de quilômetros separam o centro dos bairros mais afastados do Rio de Janeiro. O processo de locomoção diária de casa para o trabalho em jornadas exaustivas faz parte da vida de milhões de cariocas. Pesquisadores da ACOP e UFRJ realizaram recentemente um estudo que mostra mudanças no padrão de deslocamento por meio do transporte público. Dados divulgados em maio pelo Ministério do Trabalho e Emprego revelam que o mercado de trabalho na cidade do Rio de Janeiro está aquecido. No primeiro trimestre de 2024, foram criadas 21.800 novas oportunidades com carteira assinada. De acordo com o estudo, a cidade concentra 2 milhões de trabalhadores formais nos setores de serviço, comércio, indústria e construção civil. São homens e mulheres que vêm de todos os cantos, utilizando principalmente o transporte público. Eu venho do Rocha, de metrô e venho para o centro do Rio. Venho diretamente da ilha para cá, pego o ônibus quase todos os dias. Quando é muito cedo, eu prefiro vir de barca, mas só tem 3 horários. É uma boa opção para a gente porque não tem engarrafamento. Apesar do aquecimento do mercado, o grande número de trabalhadores pode não ser percebido nas ruas ou no transporte. Pesquisadores do Programa de Engenharia de Transportes da ACOP, UFRJ, realizaram um estudo que mostra mudanças no padrão de deslocamento dos usuários de transporte público na região metropolitana do Rio, após a pandemia da Covid-19. De acordo com a pesquisa, 14,5% modificaram a forma de se locomover, gerando redução de passageiros em trens, metrô, barcas e ônibus. Entre os principais motivos estão o desemprego, a mudança do local de destino e a adoção do regime de trabalho híbrido ou remoto. Mas a qualidade do serviço também motiva críticas. O transporte público ele pode melhorar na acessibilidade. Por exemplo, a estação do Rocha, Triagem, ela está com um elevador sem funcionar há um mês. Possibilidade de você ter um ônibus de fácil acesso para subir, descer, para locomoção de pessoas deficientes com mais facilidade. O BRT não vai dentro da ilha, poderia ir, ajudaria muito, né? O VLT poderia se estender, né, para a Zona Sul. A própria questão da priorização da infraestrutura cicloviária para que mais ciclistas possam, né, um ciclista na rua é um carro a menos, é uma pessoa a menos de transporte público. Bom, eu começo aqui, né, a minha pergunta para o Gleidson, que foi um dos coordenadores dessa pesquisa tão importante sobre a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. O que a gente tem atualmente, né, de transporte urbano aqui que você possa nos trazer? Como é que é a atual situação hoje do transporte no Rio? A gente fez um levantamento grande na região metropolitana do Rio, foram mais de 4.300 pessoas entrevistadas durante um certo período, e a ideia foi justamente entender qual foi se houve mudança no padrão de deslocamento da população na região metropolitana depois do pós-pandemia. E a resposta é sim, houve uma mudança. Essa mudança foi significativa, em média, mais de 14% dos entrevistados disseram: mudei meu padrão de deslocamento. E mudar o padrão de deslocamento, a gente tentou entender para onde foi esse usuário, né? Então, o usuário
que estavam no transporte público, por exemplo, para onde ele se deslocou, para onde ele passou, por onde ele está realizando suas viagens atualmente. E a gente percebe que houve um crescimento grande do automóvel e, em particular, do transporte por aplicativo. Então, você vê pessoas se deslocando, vencendo grandes distâncias e elas migrando do transporte público para o transporte individual, que é complicado com as nossas vias diariamente aqui na cidade do Rio e, de maneira geral, na região metropolitana. Então, a gente tem essa percepção de que a coisa mudou e os números estão aí dizendo que mudou de fato. Então, a gente precisa pensar agora, estrategicamente, como termos redes mais integradas, serviços de transportes integrados, de tal maneira que as pessoas possam vencer suas distâncias e garantindo a elas minimamente uma confiabilidade, um conforto e outros atrativos que devem ter o sistema de transporte para que elas possam utilizar. Então, de fato, houve uma mudança. Essa mudança ela não é generalizada. Então, por exemplo, o que levar as pessoas a mudar do padrão de deslocamento no pós-pandemia depende da localização. A população, por exemplo, da Baixada, ela foi fortemente influenciada pela falta de emprego. Isso foi um padrão que a gente detectou. Mas, por exemplo, outras cidades do Rio, muitas pessoas mudaram por falta da segurança. Então, existem vários elementos... Vários setores, né, que influenciaram, né, de alguma forma. Exatamente. E a gente percebe que quando a gente cruza esses dados com poder aquisitivo, né, e com a escolaridade, a gente percebe que quem tem o maior poder aquisitivo e tem maior escolaridade, ele mudou muito mesmo. Porque ele tem acesso ao serviço remoto, ele pode trabalhar remotamente e quando ele tem que se deslocar rapidamente, ele pode optar, por exemplo, por transporte por aplicativo. Então, você vê essa mudança. Agora, existe um grupo da população que tem uma renda menor, escolaridade menor, que usa bastante o transporte público, por exemplo, que ela depende daquilo. Então, são necessárias políticas, medidas corretas. E acabam sendo mais afetados. Exatamente, diariamente, pela essa dificuldade de fazer os sistemas integrados, funcionando com periodicidade, com um tempo entre uma viagem e outra bem definido para que ela possa ter garantia de que vai chegar no horário que precisa no seu destino final. Alessandro, você hoje aqui com a gente também já trabalhou 10 anos no metrô, né? E o metrô é considerado um transporte importantíssimo e que todo mundo quer hoje, na verdade, na porta de casa, né? Mas é importante que a gente fale também dessa mobilidade para as pessoas que moram longe, né, também. Sim. E que precisam ter, né, essa acessibilidade, porque o Rio mesmo, como a gente acabou de falar, é um polo de emprego, né? As pessoas saem de vários bairros, municípios para vir trabalhar na cidade, né, na Zona Sul, na cidade, quando eu diz é o centro, né, do Sim. Rio. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência. O metrô sempre foi um sonho, né? O metrô é um sonho desde muito cedo também. Meu pai, a gente trem, depois fazia a transferência, a integração, né? O sonho nosso sempre foi a integração, integrar os sistemas de transporte e dar prosseguimento. Então, o metrô ele chegou junto ao carioca trazendo conforto e confiabilidade. E isso é algo que fez parte da cultura carioca e as pessoas respeitavam muito bem isso. Então, a marca metrô é muito forte. E as pessoas respeitam muito isso. Então, o sonho seria levar esse mesmo padrão para os demais modos de transporte. Só que a gente sabe das dificuldades, é uma infraestrutura muito cara, é um exercício diário para que você possa garantir essa confiabilidade em intervalos menores, porque aí sim você consegue conquistar o cliente que não é o usuário, na verdade é o passageiro todos os dias que precisa garantir o seu direito fundamental de ir e vir. Então, trabalhando recentemente em Itaguaí, estou aqui no Cefet, mas estou lá na unidade de Itaguaí, eu vejo a dificuldade que é, mesmo no contrafluxo, são 54 quilômetros. E eu conversando com as pessoas lá, eles falam, professor, é muito complicado pegar o trem em Santa Cruz, é complicado, inclusive, as pessoas estão utilizando muito o BRT também em Santa Cruz. Então, o que acontece? Há um desejo por parte das pessoas de realmente ter um metrô com esse padrão de qualidade. Eu acho que se a gente pudesse realmente integrar ao cidadão carioca e fluminense, já que estamos falando da região metropolitana, um serviço que fosse regular, fosse limpo, seguro e a confiabilidade de ter um intervalo que fosse respeitado e na outra extremidade você dar prosseguimento à sua viagem, esse é o sonho no qual a academia tanto se inspira e a gente gostaria de levar esse sonho para a sociedade, né? Por que não? Exatamente. Agora, Simone, você também já esteve, né, à frente da Sete Rio. E quais os pontos principais para a gente ter realmente um transporte coletivo
eficiente no Rio de Janeiro? São muitas situações, né? Desde o valor para o passageiro, desses intervalos, da segurança, né? Fala um pouquinho para a gente da tua experiência também. Eu acho que assim, um ponto bastante importante quando a gente fala em mobilidade é que assim, o espaço viário é finito. A gente não pode achar que vai conseguir fazer uma rede de metrô de centenas de quilômetros por baixo da terra, que isso, né? Se a gente for ficar esperando esse sonho, a gente vai continuar preso na superfície sem poder se deslocar. Então, acho que é uma questão muito importante em mobilidade urbana é a gente dar prioridade no transporte coletivo. Então, a gente tem diversas, acho que a cidade do Rio ela tem, né, a rede de BRTs, que ela tem uma calha exclusiva. Né, a gente tem uma rede de o que a gente chama de BRS, que são ônibus, faixas preferenciais para o ônibus, no sistema de linhas da cidade poder se deslocar. Então, acaba que nessas decisões a gente dá, né, o poder público dá preferência para o transporte público para exatamente diminuir esses tempos de deslocamentos, porque numa região metropolitana não tem como a gente imaginar que em um modo de transporte vai ser suficiente para dar conta. A gente está, mesmo dentro da cidade, a gente está falando de integrações, as pessoas usam mais de um modo de transporte, usam modos de transporte municipais e intermunicipais. Então, assim, a gente tem que ter uma rede, né, fisicamente integrada para dar conta, né, desses deslocamentos e realmente diminuir o tempo de viagem das pessoas. Então, enfim, a gente está falando de uma parte de infraestrutura física na superfície que tem que ter preferência. E acaba que dentro da cidade do Rio a gente está conseguindo essa rede, né, ou prioritária, exclusiva. E eu acho que assim, tem outras cidades da região metropolitana, acho que Niterói, por exemplo, tem suas redes preferenciais também. Mas é importante que as cidades, né, todas as cidades da região metropolitana, possam dar essa preferência também no seu sistema viário. Então, enfim, tem coisas que a gente tem situações de infraestrutura que custam mais dinheiro, precisam de mais investimentos, mas tem situações de preferência no sistema viário, que é com sinalização, que você consegue dar essa preferência. Então, é importante que todo mundo, né, que essas redes se integrem, né? Estejam trabalhando juntas, né? Agora eu vou trazer aqui alguns dados para a nossa tela. O estudo coordenado pelo professor Gladstone, do Programa de Engenharia de Transportes da COP, o FRJ, revela que entre os principais motivos da alteração na forma de se locomover dos passageiros estão o desemprego, com mais de 23% das respostas, a mudança do local de destino, com mais de 19%, e a adoção de regime de trabalho híbrido ou remoto, também com mais de 19%, né? Gladstone, fala um pouquinho para a gente desses dados, né? A gente vê essa mudança aí, justamente, tem a ver com a pandemia também? Tem a ver. A pesquisa foi exatamente para ver o comportamento no pós-pandemia. Então, a mudança nesse padrão, ela tem a ver com o destino do usuário. Então, se o usuário ele não está trabalhando, ou ele muda o emprego lá na ponta, ele muda o seu deslocamento diário, ele tem que mudar, encontrar meios de chegar lá. Então, a pesquisa ela identificou exatamente isso. Esses elementos que são mostrados aqui, eles são os principais. Mas se você segregar, dividir a cidade e olhar por área, você vê que outros elementos também trazem uma modificação localmente. Isso é importante destacar. Então, por exemplo, o que acontece aqui na cidade do Rio pode não ser o motivo principal se eu estiver falando de São Gonçalo. Em São Gonçalo, por exemplo, existe uma mudança de fato no padrão de deslocamento que é muito fruto da falta do trabalho, da falta da opção do transporte ali, que ele tinha uma certa opção, ele deixou de ter depois da pandemia. Muitas empresas de ônibus no pós-pandemia, elas deixaram de existir. Então, a gente tem uma demanda hoje usando o transporte público que ela ainda não alcançou os padrões pré-pandemia aqui na região metropolitana. Então, isso é um dado muito preocupante, porque você está querendo trazer esse usuário para cá, mas nós já passamos da pandemia e ele não voltou. Ele não voltou. Onde ele está? Né? Ele está distribuído, principalmente, hoje a pesquisa mostra que é no transporte por aplicativo ou no transporte individual. Ele acaba migrando e ele não está voltando. Então, assim, por que não está voltando?
São perguntas importantes que a gente precisa responder. A Simone trouxe um dado interessante. É importante pensar na rede de maneira integrada e que não tem como a gente pegar transporte de alta capacidade e espalhar pela cidade toda. Não é possível fazer isso. Ok, nós temos os menores, temos de média capacidade, mas como integrar física e tarifariamente? Assim, integração física e tarifária, como é que eu implemento isso? Então, isso é importante a gente fazer porque o Rio precisa, a região metropolitana precisa dessas ações concretas para fazer com que o transporte público seja atrativo para o usuário, seja confiável. E para que o usuário possa usar realmente com toda a segurança e qualidade. Agora eu vou trazer mais alguns dados, né? Nos transportes sobre trilhos, a diminuição da quantidade de passageiros em relação ao período anterior à pandemia de Covid-19 é alta. O metrô registrou queda de 20% na demanda em março de 2020 e atualmente atinge 25%. Na Supervia, a queda foi maior ainda, chegando a 50%. Alessandro, são dados muito relevantes e que devem ser levados em consideração. Sim, principalmente porque o modelo de remuneração da concessionária é a venda de passagem. Então, quando você tem uma realidade onde 50% evaporou, isso vai trazer um problema sério na gestão das organizações. Então, a Supervia, ela sentiu na pele, o próprio metrô também, porque esse modelo de remuneração é quase exclusivamente pela venda de passagens. Então, isso é complicado a ponto de nós termos que repensar que modelo é esse que nós vamos pensar nessa matriz de transporte do futuro. Além da integração física, tarifária e operacional, a gente tem que pensar também como reduzir o custo e como realmente todos os concessionários possam trabalhar para maximizar, porque todas as vezes que você coloca, eu quero reduzir intervalo, mais conforto. Para reduzir intervalo, mais conforto, você precisa de mais trens. Para você colocar mais trens, você tem que ter um sistema de sinalização, você vai ter que ter pessoal devidamente treinado, centro de controle operacional, condutor de trem, pessoal de segurança, pessoal de bilheteria, né? E para poder realmente proporcionar isso. Então, é preciso a gente também se debruçar como vai ser essa gestão que acaba sendo meio compartilhada, porque se nós buscamos exatamente a integração, independentemente das capacidades, porque o ônibus com 70 passageiros, o BRT com 180, já um trem com 1.600, de um trem metrô e um trem da Supervia de 1.800. Então, a gente deveria buscar exatamente, e o estudo foi muito feliz, porque mostrou exatamente essa questão, 7 propostas, né, de como a identificação do problema, constatou exatamente a situação problema, que é preocupante, que é a questão exatamente da evasão, e o que a gente pode fazer agora pensando em todos juntos para equacionar mais trens, mais conforto e mais custo. E como é que a gente compensa isso? Acho que é esse o grande desafio dessa matriz de transporte integrada e de como trabalhar com que todos objetivem a mesma finalidade. Com certeza. E o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje falando sobre a mobilidade urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro. Simone, falando de custos, valores de passagens, que é isso que todo mundo quer saber. Acho que é o primeiro tópico, né? Que sempre está caro, inclusive o metrô, R$ 7,50, e acaba indo para o aplicativo, porque 2 pessoas no aplicativo sai mais barato que no metrô e no ônibus. Como é que a gente faz? Eu acho que assim, tem um processo importante, porque a gente, a partir de 2022, na cidade do Rio, a gente passou a subsidiar as empresas de ônibus. Então, a gente tem todo um sistema de monitoramento em que a gente faz Mas não é só subsidiar, a gente paga, a Prefeitura do Rio paga o quilômetro rodado do plano operacional que a Secretaria de Transporte define como o que deve ser feito. E eles têm, claro, sistemas de monitoramento, a Secretaria tem sistema de monitoramento para poder verificar que esses serviços realmente estão sendo prestados. Então, isso é uma mudança bastante significativa, porque a gente estava num momento de colapso e era importante a gente montar um sistema de monitoramento para que as empresas pudessem realmente realizar o serviço e a gente pagar por esse serviço, porque também a gente tinha percepção que não dava para aumentar a tarifa, né? A gente, na época, estava
4,15, hoje já está 4,30, mas a gente não pode ficar aumentando a tarifa para ser compatível com os custos do sistema. Então, hoje a cidade do Rio de Janeiro, ela realmente usa parte do seu orçamento, aliás, uma boa parte do seu orçamento, para manter o sistema de ônibus, né, o sistema de pé, né, o sistema de transporte público da cidade de pé. E assim, a gente entende que isso é um caminho sem volta, porque é impossível você manter o serviço, né, a quantidade, a frota rodante, motorista, gasolina e assim, tendo o serviço disponível do jeito que a população precisa, sem o poder público subsidiar o sistema. Então, a gente entende que é um caminho sem volta e, assim, é uma discussão bastante importante, porque é parte do orçamento, sim, mas só que isso faz bem para a cidade toda, né? Todos usufruem, ricos e pobres, todas as regiões da cidade. É muito importante que todos possam ter um sistema de transporte público que funcione nos horários adequados, né, nos horários que as pessoas precisam. Isso inclui muito cedo, como na madrugada, de noite, sistemas noturnos, durante o dia, que as pessoas possam fazer as suas atividades. Então, assim, a gente entende que isso é um movimento que não volta, né, esse subsídio, esse monitoramento, e a gente entender que parte, sim, todos pagam, porque quando a gente fala orçamento público, a gente está falando do orçamento de todos os cidadãos, ricos e pobres, pagam pelo sistema para manter o sistema de transporte funcionando. Exatamente. Então, é uma discussão muito importante. Então, é bastante importante a gente monitorar, né? Tem todo o sistema de monitoramento e, claro, sistemas de auditoria, cobrança, a gente sabe que tem problema. Nem todas as linhas funcionam como a gente gostaria, tem linhas que funcionam como a gente gostaria, né? A qualidade do ônibus, a idade da frota, isso tudo entra nessa discussão, né? Se a gente quer um ônibus todo, né, novo, com ar-condicionado, né, elétrico ou não, emitindo ou não, que padrões de qualidade que a gente tem, isso vai entrar na conta. Mas é importante que a gente, a partir de 2022, a gente realmente conseguiu implantar essa política pública, e eu acho que a questão agora é a gente continuar, né, discutindo, desenvolvendo, para que realmente a gente possa melhorar cada vez mais o serviço de transporte da cidade. Cleidson, não sei se vocês, né, colocam na pesquisa de vocês, mas conversando, né, com todo mundo, e a gente recebe muitas informações, a gente sabe que o transporte é muito importante durante a semana, mas nos finais de semana, as pessoas que trabalham, elas sofrem em dobro, porque não tem ônibus, diminui a frota, né, aumenta o intervalo, e as pessoas ficam lá precisando trabalhar e também estão ali no perrengue do dia a dia, né? Que é o final de semana. Como é que se consegue melhorar essa situação também? Primeiro, assim, eu fico muito satisfeito, Simone, de ver uma conversa franca sobre transporte na região metropolitana do Rio. Então, é muito bom ver isso aqui acontecer. Porque a gente precisa conversar mais sobre isso e entender mais os problemas da cidade. A população carioca sofre, Fluminense sofre todo santo dia com isso. E quando chega no final de semana também tem essas questões. Então, é uma questão do custo, é um balanço que tem que ser feito. Então, a empresa ela não vai rodar vazia, ela pode, sim, teoricamente, até rodar numa questão do quilômetro, com a cobrança por quilômetro, mas ela não quer fazer isso porque ela vai ser verificada. Então, rodar vazia para ela não é interessante, porque ela não vai ser... não é o que ela espera fazer. E também a prefeitura ela vai estar monitorando, como bem colocou a Simone aqui no Rio. Mas é importante entender exatamente quais são os deslocamentos, as necessidades nos finais de semana, nos dias úteis também, para que a gente possa dimensionar corretamente. A falta do entendimento do problema e da demanda, consequentemente, no seu dimensionamento, gera esse problema. Gera a falta do veículo no final de semana, no momento que precisa. Um intervalo de mais de 2 horas, aí a pessoa tem que chegar no trabalho, aí acaba indo pelo aplicativo, quem pode, né? Exatamente. Tem regiões da cidade que são turísticas, como o Rio. Rio é uma cidade turística, né? Então, a gente tem dados, por exemplo, da URCA, que tem linhas que elas simplesmente não são operadas no final de semana. Um problema sério. E você fica sem acesso a uma área que durante o final de semana e vai ter uma série de postos de trabalho ali, porque o bondinho, né, no caso, ali, aquela região, ela tem uma série de restaurantes e parques, enfim, ela está operando. Então, você precisa dar atenção a isso. Então, realmente, de fato, tem que entender essa demanda para dimensionar corretamente o serviço, para que o serviço possa levar e trazer as pessoas. Porque transporte é meio, né? A gente vai porque a gente tem um desejo no destino. Eu vou a trabalho, eu vou a estudo, eu vou a lazer.
Então, o transporte está no meio, ele precisa ser dimensionado para atender adequadamente. Agora, Alessandro, a gente falando da segurança, que também é outro ponto importante, né? E falando do metrô, né? Que você trouxe a tua experiência também do metrô. O metrô a gente sente seguro. Você entra lá e vê que está todo mundo ali no celular, nem se preocupa se vai ser assaltado, se não vai. Já no ponto de ônibus, as pessoas já passam por um problema seríssimo hoje em dia também. Dou um exemplo aqui, que é do metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, que é Leblon. Tem um ponto de ônibus da Bartolomeu Mitre, que as pessoas estão esperando o ônibus, eles descem do ônibus, assaltam as pessoas e voltam para dentro do ônibus. Você falando, eu lembrei da redução de 50% do trem. Então, boa parte do trem a questão também é a pandemia e também um pouco dessa sensação de insegurança, né, que nós cariocas e fluminenses estamos sentindo muito na pele. E recuperar a confiabilidade de um sistema é muito dispendioso, né? Houve um esforço muito grande, principalmente nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, para o legado olímpico, né? Que seria essa matriz de transporte integrada e que a gente sentiu por alguns dias, né? E depois parece que esse sentimento se perdeu. Então, realmente, a segurança é algo que nós precisamos restabelecer, porque o mesmo usuário, o cliente que está no metrô, também do trem. Então, de repente, se eu tiver segurança no trem, eu volto a usar o trem, porque naturalmente vou fazer integração em uma estação do metrô e, consequentemente, as coisas vão fluir. O ônibus também, e aquela filosofia que a gente fala, né? A prefeitura foi muito feliz, o prefeito, buscando a integração, e se a gente puder, no segundo momento, ampliar isso mais ainda, para criar no carioca a sensação de que é um sistema da cidade. Não é um sistema da empresa A, B, C e D, que é um sistema em conjunto, né? Isso, porque aí eu acho que a gente vai chegar lá. É um passinho de cada vez. Porque aí, quando você tiver isso, você vai ter a matriz e você, independentemente de onde você esteja, em Itaguaí, ou se você estiver em Magé, ou então em Duque de Caxias, né? É a questão de você poder saber que você vai ter o teu direito fundamental de ir e vir, garantido na Constituição e na Lei da Mobilidade Urbana, e aí você vai usar o melhor modo de transporte no sentido de eficiência, né, dos recursos com naturais. Que atender melhor ao usuário. E a certeza de que vai chegar no seu destino em segurança. Simone, falando da integração, a integração é extremamente importante, né? Eu ouço relatos assim, já de uma amiga que mora na Penha e faz a integração Terminal Gentileza, vai para a Zona Sul e está feliz. Diz que já reduziu em 1 hora o tempo dela chegar no trabalho, da Penha à Zona Sul. Muito importante, né? Isso, acho que acho que a gente trabalha com vários aspectos da integração. Tem integração física, né? No caso do Terminal Gentileza, foi um projeto super bem elaborado, né? Tem toda uma questão de manutenção, de manter ele sempre funcionando, limpo, iluminado. Então, a pessoa, a qualquer hora do dia ou da noite, né, ela vai fazer a sua integração em segurança, com segurança física, dentro do Terminal Gentileza, que tem VLT, BRT e as linhas de ônibus, né, funcionando plenamente ali. E tem a questão da integração tarifária, né, integração, né, entre tarifas. Claro que a prefeitura subsidia esses sistemas, mas para o cidadão ele só percebe uma passagem. Ele paga R$ 4,30, se ela vem da Penha, ela vem de BRT, 3, né? Ela vem de BRT, desce no Terminal Gentileza, usa a linha de até ônibus. A cruzada e depois ainda pode pegar mais um. Porque é isso. O mesmo preço. Porque a gente pode fazer a integração de 2 ônibus, né? Porque dependendo onde ela precisa chegar, ela precisa alcançar mais um. Então, enfim, para o usuário, né, para o cidadão que está usando o sistema de ônibus, é muito importante ele perceber uma passagem, né? Porque se fosse várias, ela já fica, né, complicado para o empregador, ou então ela tem que ser uma autônoma, ela vai ter que gastar mais dinheiro. Então, é muito importante o usuário perceber e, no caso, a prefeitura, né, subsidiar as empresas para que todo mundo, para que o custo do sistema seja alcançado, porque se isso não acontecer, a gente não vai ter todos os serviços funcionando plenamente. Então, assim, é uma balança aí que a gente tem que ficar toda hora monitorando e equilibrando, né? O que o usuário consegue pagar e o que o sistema da cidade consegue manter e subsidiar. Mas é claro que é muito gratificante quando a gente vê que a política pública está funcionando, ela
ganha 1 hora de viagem em cada deslocamento que ela faz, uma tarifa que ela pode pagar, não chega estressada, desgastada no trabalho, faz o trabalho dela, volta, e isso é muito gratificante como política pública. Muito bom. Agora, para a gente encerrar aqui o programa, em poucas palavras, mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Muito importante. Precisamos avançar nisso, muito. Alessandro. É a garantia fundamental do direito de ir e vir e do empoderamento e da posse do carioca e do fluminense de sua cidade. Eu acho que isso é a identidade que a gente precisa perseverar. Simone. Garante o bem-estar e o humor dos cariocas, né? Que o humor não pode faltar, né? Exatamente. Em qualquer situação, boa ou ruim. Muito obrigada pela participação de vocês, para a gente estar aqui falando desse tema tão importante e que sempre tem, né? Um tema que vem sempre na questão da mobilidade urbana e que é importante estar discutindo. Muito obrigada. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Obrigada pela presença de todos. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão aí na nossa tela para você. Até o próximo programa. Tchau.